A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração, tudo bem? Nós estamos aí na primeira semana da Páscoa, não é isso? Segundo domingo da Páscoa, perdão, segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, que foi estabelecido pelo Papa João Paulo II. Que maravilha, estamos no domingo dedicado ao Senhor Jesus e estamos aí nesse momento da Páscoa do Senhor, terminando aí a oitava de Páscoa, não é isso? Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Aí, viu? Para a honra e glória de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo você, minha irmã, meu irmão. Muita paz e alegria neste final de semana, segundo domingo da Páscoa. Celebramos aí o domingo da misericórdia de Deus. Então vamos dedicar o nosso encontro na liturgia de hoje, não é verdade? Que é muito maravilhosa. Nós vemos aí na primeira leitura o livro dos Atos Apóstolos, aí já depois de Pentecostes, os apóstolos já estão aí bombando a palavra de Deus, anunciando, pregando a palavra, apanhando por causa disso, foram presos por causa disso, está acontecendo de tudo agora, né? A igreja está em movimento, a igreja está caminhando e o Espírito Santo está com fogo mesmo, um fogo abrasador no coração tanto dos apóstolos como dos discípulos, formando comunidades, não é isso? Já está bombando aí. E nós vemos aqui na primeira leitura uns sinais que Deus estava realizando lá em Jerusalém. Né? No começo da pregação dos apóstolos, eles se concentraram em Jerusalém, tá bem? Depois houve uma perseguição dos judeus em relação a eles ali em Jerusalém, aí eles saíram para o mundo afora. Tá? Mas durante um período, até lá pelo ano 45, mais ou menos, eles estavam aqui em Jerusalém pregando a palavra, pelo menos ficaram ali uns 15 anos pregando a palavra em Jerusalém. Olha, estava acontecendo maravilhas em Jerusalém. A comunidade cresceu, cada dia Jesus ajuntava mais pessoas, tá bem? Na primeira leitura vai falar aí, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Né? Os outros aí é aquele judeusada lá, né? Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres, chegava a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro tocasse algum deles. Olha como que está agora o Pedro e como que está a igreja. A sombra de Pedro curava. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Imagina a ação do Espírito Santo na comunidade. A ação do Espírito Santo na comunidade. Imagina o fogo do Espírito Santo nessa comunidade nascente. Que maravilha. Nós estamos olhando assim para uma comunidade que está repleta da graça de Deus e da presença do Espírito Santo. Não é fácil. A multidão vinha das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por mau espírito, e todos eram curados. Então, aquilo que Jesus fazia, agora os apóstolos estão fazendo, porque eles receberam o Espírito Santo e estão
fazendo as obras de Cristo. Jesus mesmo falou em vida: vocês farão as obras maiores do que a que eu faço. E isso está acontecendo na igreja nascente. É a nossa igreja, irmãos. Nós precisamos ver mais isso dentro da igreja, né? Mais cura, mais libertação. Um povo. Imagina um padre passar perto das pessoas doentes e a sombra dele curar. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso dentro da igreja. Precisávamos ver, né? Precisávamos ver. Os sinais é fundamental. Os sinais é certificação de que Deus está realizando a obra. É verdade. Vamos clamar a Deus que suscite em nossa igreja santos e santas deste naipe de Pedro, né? Para a honra e glória de Deus, tá bom? Vamos lá. Os apóstolos de hoje não são iguais aos apóstolos do passado. Infelizmente, né? Ah, meu Deus do céu, nem é bom falar nisso. Pois bem, quando nós entramos na segunda leitura, que é Apocalipse, aí já é a visão de João. Aquilo que João, que estava acontecendo com ele, que ele escreveu o livro do Apocalipse. Olha só. João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do pescoço. Olha só, uma estola, né? Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Olha que maravilha! É o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem tantas imagens assim, hiperbólicas, né? Dragão, não sei o que, papapá. Tudo é da visão de João. Ele teve essas visões lá na ilha de Patmos, onde ele estava preso. E lá ele, vendo estas coisas, depois escreveu tudo, que é, na verdade, o livro do Apocalipse, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de libertação. Muitas vezes o pessoal fala tanta coisa do livro do Apocalipse porque não entende o livro do Apocalipse. Aquilo é uma visão de João, Jesus mostrando para o povo da sua época que aquelas perseguições vai passar, que ele é o Senhor da vida, que aquela perseguição do Império Romano vai acabar e que ele vai ser vitorioso. Entende? Esse é o sentido. O sentido do livro de Apocalipse é justamente a esperança na libertação. E isso aconteceu. Quando chega no século IV, a igreja que era perseguida passou a ser a religião oficial do Estado. Por causa de quê? Por causa do testemunho dos cristãos. Não foi por causa de briga, de guerra, não. O testemunho dos cristãos trouxe para a igreja essa grandeza. O Império Romano caiu por causa do testemunho dos cristãos, da vida de cada cristão. Olha a importância do testemunho na nossa vida, tá bem? Vamos pensar nisso. Temos que ser testemunhas de Jesus. As coisas tudo mudam a partir do momento que nós abrimos o coração ao Espírito Santo e a partir do momento que Jesus realiza em nós uma obra nova. Bem? Pois bem, vamos pegar o Evangelho desse final de semana, segundo domingo da Páscoa, o dia da misericórdia. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus, que era o primeiro da semana,
Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no lugar no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, no outro domingo, que é esse domingo que nós estamos celebrando, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas por meio dos judeus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me vistes? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém? Está aí, uma palavra linda, maravilhosa, né? Nós vemos 2 fatos aqui bastante importantes para nós, né? 2 perícopes. Primeira é Jesus à noite, no dia que ele ressuscitou. Ele ressuscita de madrugada, o primeiro dia da semana, que é domingo, e à noite ele aparece aos apóstolos. Os apóstolos estavam todos trancados lá naquela sala chamada cenáculo. Eles estavam trancados lá de medo dos judeus. Mataram ele, nós andávamos junto com ele, agora vai matar nós também, né? Estavam morrendo de medo a turma. E Jesus, com as portas fechadas, Jesus entra. O Cristo ressuscitado tem um corpo material, de matéria espiritual, mas não está mais preso no tempo e no espaço. Então ele atravessa a parede. É isso mesmo, tá bem? E Jesus se apresenta no meio deles. Eles ficam morrendo de medo de Jesus. Jesus diz para eles: a paz esteja com vocês. Nesse momento, Jesus vai falar para eles assim: a paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Primeira coisa, Jesus dá um mandato de envio aos discípulos. E depois Jesus fala assim: recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoar o pecado, será perdoado, a quem vocês retiverem, será retido. Esse foi o primeiro dom que Jesus, depois de ressuscitado, deu à sua igreja, o poder de perdoar os pecados. A quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem a igreja perdoar. Aqui nós temos que levar a sério o sacramento da confissão, porque lá nós temos a certeza do perdão do Senhor. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem vocês retiverdes, será retido. Jesus não dá à igreja o poder de não perdoar, dá o poder de reter. Até que a pessoa converta, até que a pessoa muda de vida, até que a pessoa se arrependa, né? Então a igreja tem que esperar. A pessoa não arrependeu ainda? Vou reter. Depois que ela arrependeu, aí dá o perdão, você entendeu? Isso é importante. Mas a igreja não tem o poder de não perdoar, mas tem o poder de reter. Mesmo aquelas pessoas que são excomungadas pela igreja, né?
Toda pessoa que comete um aborto automaticamente está excomungado. Mas se lá na frente a pessoa arrepende daquilo que fez e chega para a igreja, confessa os seus pecados e pede perdão para a igreja tem que perdoar. Bem? A igreja retém até que a pessoa se arrependa. E olha bem, quem faz um aborto, só o bispo pode perdoar, tá bem? Só o bispo. O padre não tem poder para isso, não. Só o bispo. Tem que arrepender e ir lá pedir perdão pro bispo. É sério isso. Verdade. Pois bem, então nós vemos que a primeira coisa que nasce na igreja como dom de Deus é o poder de perdoar os pecados. Quem é que inventou o sacramento da confissão? Jesus, quando ele dá para a igreja o poder de perdoar o pecado. Aí a igreja tem que ouvir a pessoa, qual é o pecado que ela está falando, qual é o arrependimento que está no coração dela, para a igreja perdoar. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados, para a igreja perdoar os nossos pecados, entendeu? E quem foi que inventou essa história? Jesus, para que nós tivéssemos certeza que ele está perdoando os nossos pecados, pela mão da igreja. Olha que maravilha. Pois bem, 8 dias depois, aí vem a segunda perícope, 8 dias depois, Tomé estava junto com eles. Tomé faltou na primeira reunião de oração lá, né? Tomé pisou na bola, estava fazendo outras coisas naquele domingo da Páscoa à noite. Agora, 8 dias depois, eles durante a semana falaram, nós vimos o Senhor, ele apareceu para nós, que isso, não acreditou, não sei o que lá. E no outro domingo, 8 dias depois, Tomé estava lá. O Papa João Paulo II estabeleceu esse segundo domingo da Páscoa como o domingo da misericórdia. Não foi tanto por causa de Tomé, mas é por causa do perdão dos pecados. É a misericórdia de Deus perdoando o nosso pecado. Muitas vezes nós centramos esse evangelho domingo em Tomé, o incrédulo, etc. Não. Nós temos que centrar esse domingo nas mãos de Jesus lá, que dá o poder à igreja perdoar o pecado. Por isso que é domingo da misericórdia. Não é domingo da misericórdia porque Tomé acreditou. É domingo de misericórdia porque Jesus dá um dom à igreja, o dom de perdoar o pecado. Entendeu? Maravilha. Mas Tomé, durante a semana, ouviu o anúncio dos apóstolos que Jesus tinha aparecido, ele também não acreditou nos apóstolos. Aí, se eu não puser o dedo aqui, não sei o que lá. Pois bem, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo para eles. E agora Tomé estava junto. Jesus, põe a mão aqui, do meu lado, da minha mão, não seja incrédulo. Tomé, nesse momento, tem uma experiência profunda com Cristo ressuscitado. E Tomé faz aqui uma profissão de fé que ninguém tinha feito e que ninguém tinha percebido. Olha, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora Tomé faz uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Tomé chama Jesus de Deus. Isso deve ter acontecido um reboliço no meio dos apóstolos. É mesmo, ele é Deus. Você entende? Porque até então não tinha caído a ficha. Quando Jesus lá pergunta para os apóstolos, quem sou eu, quem não sei o que diz o povo que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala, não foi carne nem o sangue, foi meu Pai que te revelou. Pedro falou, mas não entendeu. Agora a coisa começa a ficar diferente, porque eles receberam o Espírito Santo, o Tomé faz uma profissão de fé, chamando Jesus de Deus, aí a ficha cai na cabeça dos apóstolos. Ele é mesmo, ele é Deus. Aí as coisas começam realmente a mudar. Com a profissão de fé de Tomé. Tomé, nós não podemos dizer que Tomé é o cara da falta de fé, mas é o cara que trouxe aos apóstolos o conhecimento de Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Você entende?
Isso é importante para nós nesse domingo, fazer essa reflexão. E Jesus falou para ele: você crê porque você viu? Felizes os que creram sem ter visto. Que é você e eu. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos. Nós cremos porque a experiência do Cristo ressuscitado está no nosso coração, pela revelação do Espírito Santo em nós. Nós não precisamos ver Jesus fisicamente na nossa frente, não. A fé, pela ação do Espírito, já nos leva a crer e a experimentar os efeitos de Cristo ressuscitado, como o efeito em Tomé. Qual foi o efeito do Cristo ressuscitado na pessoa de Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Nós também, irmãos, pela experiência do Cristo ressuscitado e pelo poder do Espírito Santo, nós também dizemos: meu Senhor e meu Deus. Que você, nesse final de semana, possa passar por essa experiência, a experiência do Cristo ressuscitado e misericordioso, porque ele deixou na sua igreja o poder de perdoar os nossos pecados. A igreja tem esse poder. Olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Para sermos perdoados, lavados e purificados. Amém? Um excelente domingo, um excelente final de semana, muitas bênçãos de Deus, do Cristo misericordioso que celebramos nesse domingo, e uma santa semana para você, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.